tão pecador. Aproveitar que a igreja está em pé, aleluias, vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Glórias a Deus. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao nosso pastor presidente pela oportunidade. Deus abençoe a vida do Senhor, pastor. Muito obrigado pelo louvor lindo da harpa. Deus abençoe o Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, eu confesso que estou aqui em cima das minhas pernas. Olha, para aguentar em pé aqui tá difícil. Minhas pernas estão tremendo, parece que a qualquer momento eu vou cair. Glórias a Deus. Mas, aleluias, a mensagem do Senhor será transmitida nessa noite. Glórias a Deus. Muitas são as lutas no mundo espiritual, no mundo físico. Tudo tentando parar a obra do Senhor, a pregação da palavra, a pregação da verdadeira palavra. Glórias a Deus. Mas como o hino da harpa foi entoado aqui, nós devemos ser valentes, estar de pé e fazer aquilo que o Senhor nos ensinou para fazer. Aleluia. Não ser tímido, não ser medroso, não ser covarde, seja valente. Aleluia. O inimigo muitas vezes tem tentado investidas para tentar tirar a sua coragem, para tentar tirar a sua fé, aleluia, para fazer você parar de fazer a obra do Senhor. Mas seja valente. Aleluia. Glórias a Deus. É com temor, aleluia, tremor na presença do Senhor. Seja aquilo que o Espírito Santo quer transmitir essa noite. Aleluia. João capítulo 2, versículo de número 1 a seguir. O título da mensagem é bastante conhecida da igreja. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho? Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Glórias a Deus. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A igreja pode estar se assentando. Glórias a Deus. Na madrugada, aleluia, onde eu estava ali buscando a palavra do Senhor em oração, e Deus colocou no meu coração essa mensagem. Aleluia. Aonde é uma passagem bastante conhecida da igreja. Foi o primeiro milagre de Jesus, aleluia, milagre, ali trazendo significado, significa sinal. Foi o primeiro sinal de Jesus, aonde foi o princípio, o começo, aonde Jesus demonstrava quem realmente ele era, aleluia. Foi em Caná da Galileia. Glórias a Deus. Somente alguns detalhes a respeito dessa palavra, somente para os irmãos, algumas curiosidades acerca dessa palavra. Glórias a Deus. Caná da Galileia era uma importante cidade ali. Glórias a Deus. E Jesus foi convidado ali juntamente com a sua família para uma festa de casamento. Glórias a Deus. Festa de casamento é um momento de muita alegria, onde era festejado, aleluia, não como os nossos casamentos, onde é somente um dia, mas vários dias ali, às vezes até mais de uma semana, era realizada ali festa de casamento, onde os parentes do noivo, convidados, se alegravam todos juntos com o noivo e com a noiva. É uma tradição dos judeus, glórias a Deus. E o vinho, ele tinha um significado especial, é um significado de alegria numa festa. Aleluia. O vinho representava isso. Então, glórias a Deus, a palavra vai dizer que Jesus foi convidado a essa festa, mas algo vai acontecer ali no meio dessa festa, onde o vinho
vai acabar. Glórias a Deus. Para o noivo, isso seria uma vergonha, o vinho acabar no meio de uma festa. Mas o noivo estava ali, Jesus estava ali naquele momento. Glórias a Deus. E onde Jesus está, a festa jamais acaba. Onde o noivo está presente, a festa não acaba. Não há tristeza onde Jesus Cristo está. Glórias a Deus. Jamais podemos dizer, eu estou triste. Como que eu vou estar triste se o nosso Senhor Jesus Cristo está presente na festa? Hoje é a Santa Ceia, glórias a Deus. Nós estamos aqui reunidos para uma festa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, está em nosso meio. Não tem como dizer que eu vou estar triste. Podemos estar em algumas dificuldades, algumas lutas, mas jamais tristes, porque o noivo se faz presente. Jesus se fazia presente nessa festa. Glórias a Deus. Eu estava pesquisando, glórias a Deus, Caná da Galileia. Atualmente, até hoje em dia, existe esse povoado, essa cidade. Hoje em dia ele tem um nome diferente, é Cafar Caná, que significa vilarejo, povoado, glórias a Deus. E tem mais ou menos ali, pouco mais de 20 mil habitantes atualmente, glórias a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira, glórias a Deus. E algumas curiosidades, aleluia, exatamente no ponto onde foi realizado o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus Cristo. Atualmente foi construída uma igreja em cima desse local. O nome dessa igreja é a Igreja do Casamento. E até hoje em dia, quase todos os dias são realizados casamentos nessa igreja. É um local muito procurado, onde os casais procuram para realizar seu casamento aí nessa igreja, para receber as bênçãos do Senhor, segundo ali a sua fé, glórias a Deus. Então, e também para renovar os votos. Então, nesse mesmo local, aonde foi realizado o primeiro sinal, o primeiro milagre, Jesus iniciando assim o seu ministério, aonde ele manifestou a sua glória, seus discípulos creram nele, existe uma igreja ali nesse local. O interessante é que bem no térreo tem um vidro e dá para enxergar as antigas construções ainda ali de, aleluias, um local de adoração, uma casa, glórias a Deus. Apenas umas curiosidades, que a Bíblia é uma palavra verdadeira, não tem como falar que a Bíblia, muitos dizem que a Bíblia não fala a verdade, não creem na palavra de Deus, mas tudo que está na Bíblia, ela é verdade, é a palavra de Deus, glórias a Deus. Então Jesus, ele estava nessa festa de casamento, glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que em determinado momento, glórias a Deus, acabou o vinho no meio da festa de casamento, glórias a Deus, aonde a mãe de Jesus chegou até o Senhor e disse, o vinho acabou. Jesus de forma nenhuma vai ser desrespeitoso com a sua mãe. Alguns dizem, sem entendimento, falam que Jesus foi desrespeitoso com a sua mãe, de forma alguma, glórias a Deus, aonde ele vai dizer, glórias a Deus, mulher, que tem eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Ele estava querendo dizer, aleluias, do momento da sua morte, glórias a Deus, ainda não chegou a hora. Jesus estava iniciando o seu ministério, aleluia. A palavra vai continuar dizendo que, glórias a Deus, Jesus, ele vai dar ordens aos serventes para encher 6 talhas de pedra ali com água até a borda, glórias a Deus. Essas talhas de pedra, não era, quando eu ouvia falar sobre talhas, eu imaginava uns vasos médios ali de cerâmica, todo trabalhado, mas não é assim dessa forma. Eu andei pesquisando como que eram essas talhas de pedra. Eram enormes, quase da altura de uma pessoa, onde cabia 70 até 119, 120 litros de água. Então, somando todas as 6 talhas, dava ali em torno de 600 litros, quase 600 litros de água, que seriam transformados em vinho. E essas talhas de pedra, glórias a Deus, é como se pegasse uma grande rocha e cortasse assim, em forma cilíndrica, tirasse e fizesse ali um buraco no meio. Ele era dessa forma. Nessa igreja atualmente que existe lá em Israel, bem no subsolo, eles encontraram ele tem uma talha de pedra. E muitos acreditam que essa talha pode ser uma dessas que foi usada na realização do milagre de Jesus. É muito interessante, é quase da altura de uma pessoa, assim tem uma abertura assim no meio, bem fundo,
glórias a Deus, bem rústico, glórias a Deus. Mas quando eu imaginava nessa passagem, eu imaginava um vaso ali, não muito grande, mas é quase o tamanho de uma pessoa, glórias a Deus. Apenas uma curiosidade. E Jesus, ele vai pedir para encher de água essas talhas. Os serventes obedeceram, encheram até a borda. Então ele diz: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. O mestre-sala era um provador de vinho. Glórias a Deus. E assim que ele provou a água, ele não sabia de onde tinha vindo. Glórias a Deus. Quando ele provou aquela água transformada em vinho, aleluias, ele chamou o noivo e disse: todos, glórias a Deus, sempre primeiro colocam, aleluias, o vinho, glórias a Deus, de qualidade, primeiro qualidade boa logo no começo, depois quando todos já beberam bem, colocam vinho de qualidade inferior. Mas tu guardaste o melhor vinho até o último, glórias a Deus, o melhor vinho por último, glórias a Deus. O melhor vinho é aquele que Jesus tinha transformado a água em vinho, glórias a Deus. Esse era o melhor vinho, não sabendo de onde tinha vindo, glórias a Deus. E o Senhor falava comigo a respeito dessa palavra: Senhor, mas o que o Senhor quer transmitir ao culto de Santa Ceia? Aleluia, devemos lembrar do sacrifício do Senhor, dos milagres do Senhor, tudo que o Senhor fez por nós, o Senhor nos entregou, aleluia, por cada um de nós. Nós não estaríamos aqui se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. Glórias a Jesus Cristo, aleluia. E eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Glórias a Deus. Então, aí o Senhor me falou no meu coração a transformação, aleluias, a transformação em nossas vidas, aleluias. A forma que o Senhor Jesus trabalha em nossas vidas é semelhante, aleluias, assim como, aleluias, a água que estava dentro daquelas talhas ali era usada para a purificação, onde os judeus, aleluias, antes das cerimônias ou antes das refeições, eles lavavam as mãos, purificavam ali, lavavam talheres. Então era uma água assim que ficava impureza, né? Lavava para a higiene, glórias a Deus. É essa água que o Senhor transformou em vinho, glórias a Deus. O Senhor falava comigo no meu coração, aleluias, os dois tipos de vinho, glórias a Deus. Essa festa teve o primeiro vinho e o segundo vinho, aleluias. Jesus, ele fez semelhante com cada um de nós. Nós éramos semelhantes a essas talhas de pedra, glórias a Deus. Antes, nós éramos cheios de uma água, glórias a Deus, uma água suja, sem sabor, glórias a Deus. E o Senhor, aleluia, e era de pedra ainda a talha. O coração do ser humano é fechado, é de pedra. Até muitas vezes aqueles, agora não estou falando dos irmãos, muitas vezes, muitos que estão na presença do Senhor, têm um coração de pedra, como essa talha, fechado, glórias a Deus. E o Senhor é muito claro, nós temos o livre-arbítrio, aleluia, decisão de deixar o Senhor transformar a nossa vida, transformar o nosso interior. É por decisão de cada ser humano decidir se ele quer ser transformado da água para o vinho, aleluia. E o Senhor fez assim na vida de cada um de nós. Antes era uma água ali, e o Senhor entrou em nossas vidas, Ele transformou no melhor vinho, aleluia, no melhor vinho, o segundo vinho, glórias a Jesus Cristo. E esse vinho, a palavra vai dizer que levou para os convidados, e todos os convidados se alegraram. O Senhor faz assim com nossas vidas também, glórias a Deus. Quando nós transformamos, quando Jesus transforma nossas vidas, aleluia, não é para ficar um vinho do melhor sabor só na nossa talha ali, e ficar só para nós, mas também é dividido com aqueles que estão ao nosso redor, o melhor vinho, glórias a Deus. Aquele que tem em sua talha, aleluia, o melhor vinho, ele quer compartilhar com os demais também, e todos se alegrarão, glórias a Deus. Mas não tem aquelas pessoas muitas vezes mal-humoradas, fechadas ali numa talha de pedra, que não tem nada para compartilhar, ou tem e não quer compartilhar com o seu próximo. Aquilo que o Senhor fez na sua vida, Ele não quer compartilhar. Eu tenho minha salvação,
aleluia, salvação da minha família e não me importa mais nada. Será que nós devemos ser assim? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor me falou agora. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Assim como essa talha, glórias a Deus. Será que eu tenho temor de falar, Senhor? Aleluia. Mas será que o nosso procedimento, aleluia, como nós somos aqui, nós somos lá fora com os demais também? Será que eu estou compartilhando? Será que é somente aqui que eu compartilho? Somente com os meus irmãos? Glórias a Deus. Somente aqui dentro, mas lá fora eu sou uma talha, aleluia, cheia do vinho bom, e lá fora eu sou água suja para distribuir aos demais. Será que eu tenho sido assim na minha vida? Glórias a Deus. Dou o melhor para aqueles que eu amo, que estão ao meu redor, mas lá fora eu distribuo qualquer coisa, ou simplesmente não distribuo, me fecho, glórias a Deus, numa pedra. Como está o meu coração? Como está a minha vida? Será que eu estou, aleluias, transmitindo? Será que eu estou, aleluias, alegrando os demais com o melhor vinho que tem na minha vida? Como que está a minha talha? Como que está a sua talha? Glórias a Deus. Será que está tendo o melhor vinho? Aleluias. E o Senhor falou no meu coração algo também. Glórias a Deus, que em nossas vidas muitas coisas podem acontecer. Às vezes Jesus transforma a nossa vida com o melhor vinho, melhor sabor, um vinho puro, sem mistura. Só lembrando, irmãos, não confundam. O vinho que Jesus transformou é sem mistura, sem álcool, é um vinho do melhor sabor. Glórias a Deus, porque Jesus não ia transformar em algo misturado que ia prejudicar, até porque a Bíblia é contra qualquer embriaguez. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então Jesus, muitos falam que Jesus transformou em um vinho alcoólico, todo mundo se embriagou na cabeça. Não, irmãos, não foi assim. Eu irei explicar algo aqui mais para frente. Talvez alguns vão concordar comigo, talvez muitos vão discordar comigo, mas tudo foi tirado segundo a palavra de Deus, segundo o estudo, aleluia, e os judeus também, as tradições dele atualmente. Glórias a Jesus Cristo. Mas o Senhor falava comigo a respeito, aleluia, sobre essa talha e o melhor vinho. Muitas vezes nós somos transformados pelo Senhor, aleluia, e nós temos o melhor vinho. Mas o inimigo, ele é sagaz, aleluia, ele luta diariamente em nossas vidas, ele não tem pressa, meus irmãos. Ele coloca um pouquinho de cada vez, até tirar toda a sua fé, colocar um desânimo na sua vida, aleluia, que não vale a pena, aleluia. Talvez nesse mês, talvez você pensou, eu vou abandonar tudo, não vale a pena. Olha o que eu estou passando, vai ser melhor eu sair da presença do Senhor. Talvez ele colocou isso no seu coração nesse mês ainda. Não vale a pena, olha o que eu estou passando. É tantas lutas, é tanta dificuldade, é problema de saúde, é financeiro, é luta com o vizinho, com o cachorro, com o gato, com tantas coisas. E ele mandou me separar nesse mês. Mas olha só, você está aqui, não desistiu. Glórias a Deus. E o Senhor me falava a respeito dessa talha, que muitos têm o melhor vinho ali no começo, mas o inimigo vai colocando aos poucos. Aleluia. Nós sabemos que não é aceito o vinho misturado, o vinho transformado ali por Jesus Cristo de uva, misturado. O inimigo vai colocando um pouquinho de água suja cada vez. É uma gotinha de cada vez. Aleluia. Ele vai colocando aos poucos. E você não se dá conta. E quando ele vai acrescentando cada vez, se você não vigiar, não pedir as misericórdias do Senhor todos os dias, nós vivemos numa guerra. Não é tempo de dormir, nós vivemos numa guerra espiritual. Ele vai colocando água, misturando água. E quando você se dá conta, aleluia, aquele suco de uva, o vinho já perdeu o seu sabor. A água tomou conta, a água tirou todo o sabor do vinho bom da talha. Glórias a Deus. E muitas vezes é assim que o inimigo faz em nossas vidas. Jesus transformou as nossas vidas, aleluia, mas as lutas diárias, os problemas, aleluia, as coisinhas pequenas que vai entrando, aquele pouquinho de água suja que vai tirando o sabor do bom vinho. E quando você se dá conta, aleluia, apenas tem uma água suja dentro da talha. E aí acaba acontecendo tudo que é ruim. Glórias a Deus. Você desanima, perde a fé, sai da presença de Deus.
já não tem mais aquele vinho bom para compartilhar, nada, e acaba saindo da presença de Deus, e é um prato muito fácil para o inimigo. E o Senhor disse: vigia, aleluias, muitos estão desapercebidos. Eu falo isso para mim, irmãos, eu sou mais pequeno, eu sou mais falho, aleluia, essa palavra primeiro é para mim. Eu tenho que vigiar todos os dias, e todos os dias é uma guerra, é uma luta espiritual. Aleluia, acho que o inimigo não falou para mim parar nesse mês também, desistir. É um cansaço, é saúde, é várias coisas, é várias investidas. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui nessa noite. Mais um mês vencido na presença do Senhor. Mas vigiai, glórias a Deus, vigiai, porque o inimigo está de olho naquilo que você tem dentro dessa talha, que é o de mais precioso, que é aquilo que Jesus transformou, aleluia, colocou, tirou tudo aquela impureza, colocou para fora e transformou no melhor vinho, aleluia, que é para ser compartilhado, alegrar os demais que estão ao nosso redor. O que você tem para compartilhar? Será que você está tendo o melhor para compartilhar? Aleluia, seja com as pessoas aí fora, aleluia, as pessoas da nossa família, como que você tem tratado? Será que tem compartilhado esse bom vinho que está dentro da sua talha? Glórias a Deus. O que está cheio? Glória a Deus! O que está cheio dentro de ti? Essa noite é um culto de Santa Ceia e não devemos participar de maneira alguma de qualquer jeito. Aleluia. Se você tem algo para pedir perdão, peça perdão. Não tome Santa Ceia de qualquer jeito. Glórias a Deus. Se você tem algo com seu irmão, com sua irmã, perdoe, peça perdão. Glórias, reconheça as suas falhas, mas não toma de qualquer jeito. Glórias a Deus. É uma festa espiritual nessa noite. Aleluia. O Senhor, Ele não quer, aleluia, um conteúdo dentro dessa talha espiritual que eu estou falando, uma água suja. Não, Ele quer o melhor vinho e o melhor sabor. Glórias a Deus. Algo que eu quero falar a respeito também, teve dois vinhos. O primeiro vinho que foi servido e o segundo vinho, que é a água transformada em suco de uva e vinho por Jesus Cristo. Aleluia. O segundo vinho transformado era em maior quantidade e melhor qualidade. Glórias a Deus. Nossas vidas é assim, é a melhor qualidade. Glórias a Deus. O Senhor faz a obra perfeita, não faz pela metade não. Glórias a Deus. Então é a melhor qualidade. Aleluia. Quando não é o Senhor quem transforma, quando não é o Senhor que está agindo, nós vemos que em muitos lugares eles colocam o noivo para fora, eles não querem mais aquele que pode transformar vidas. E é por isso que muitos lugares estão desse jeito. Aquele que pode transformar a vida do ser humano, que pode fazer uma mudança da água para o vinho, eles colocam porta fora, eles não querem mais. Glórias a Deus. Muitos lugares estão assim. Por isso que muitos lugares estão com seus interiores com uma talha cheia de água suja, mas não um vinho transformado em vinho bom. Por isso que eles não têm nada que compartilhar. Glórias a Deus, eles não têm nada. Aleluia, porque colocam o nosso Senhor Jesus Cristo para fora da festa. Aleluia, tanto no seu interior, eles não querem mais a ação do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, algo que eu pedi para o Senhor a respeito desses dois vinhos. Glórias a Jesus Cristo. Então, o primeiro vinho, aleluia, eu estava pesquisando, a Bíblia fala sobre, até no tempo ali dos romanos, tinha 150, mais ou menos 150 tipos de vinho, que os romanos bebiam muito vinho, glórias a Deus. E desde o começo de Gênesis, nós vemos que existia o vinho alcoólico, existia a palavra de Deus, se nós pegarmos, estudarmos, existiu sim o vinho alcoólico e o suco de uva, glórias a Deus. E talvez, a palavra não diz, glórias a Deus, mas vendo que muitas passagens, muitos homens se embriagaram com vinho, nós vemos que tinha álcool, glórias a Deus. Eu andei olhando sobre as festas judeus atualmente, os casamentos se com vinho com álcool ou sem álcool. Tem muitos casamentos que eles utilizam vinho com álcool,
Glórias a Deus. Até em Caná da Galileia tem locais que vendem vinho tanto com álcool e também vinho sem álcool. Glórias a Deus. A palavra vai dizer que todos beberam bem o primeiro vinho. Glórias a Deus. Eu estava procurando a raiz dessa palavra, bebido bem. Glórias a Jesus Cristo. Bebido bem, ela tem uma palavra, metu, do grego, que significa fartar-se, embebedar-se, embriagar. Glórias a Deus. A palavra não vai dizer, mas é algo que, estudando, eu vejo que talvez o primeiro vinho tinha sim um pouco de álcool. Eles beberam bem, glórias a Deus, e eles estavam todos alegres ali, e estava acabando o vinho. Agora, o vinho transformado por Jesus Cristo, ele não tinha álcool, era um vinho puro, e era muito melhor do que aquele primeiro vinho. A diferença é que o primeiro vinho, ele causava uma alegria instantânea no momento. Mas o que o vinho, esse vinho com álcool faz? Glórias a Deus, a pessoa bebia aquela alegria, aquela euforia, mas depois vem aquela dor de cabeça. Quem é do mundo já bebeu, aquela dor de cabeça, e toda aquela alegria passa muito rápido, e vem a dor de cabeça, aleluias, passa mal. Agora o vinho que Jesus transforma era um vinho puro, glórias a Deus, e a alegria, ela é duradoura, glórias a Deus. Ela é duradoura, o vinho transformado, suco de uva, glórias a Deus, sem álcool, Jesus transformou, ela é duradoura. Tanto que alegraram todos os convidados que estavam ali, glórias a Deus. E Deus, eu procurando buscar a respeito desses dois vinhos, glórias a Deus. Nós vemos, fazendo uma pequena comparação, aleluia, o vinho, o primeiro vinho, é que muitos estão tomando pelo mundo, os ímpios, as pessoas que não servem a Deus. É uma alegria momentânea. A pessoa precisa de tantas coisas porque elas têm uma tristeza, um vazio no seu coração. Elas precisam de algo para causar alegria instantânea. Glórias a Deus. Por isso bebem, saem, glórias a Deus, prostituem, tantas coisas, e acham que aquilo é uma alegria. Mas se comparando ao vinho, depois vem somente, aleluia, o salário do pecado. Aí vem a tristeza no outro dia, glórias a Deus, vem a depressão, vem a angústia. É assim que as pessoas estão aí fora. Agora nós vemos o vinho que Jesus transformou, glórias a Deus, é aquele que alegra os convidados, aleluia, é aquele que é uma alegria duradoura, uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade, glórias a Deus. Esse é o vinho, o melhor vinho, o segundo vinho, que é o transformado por Jesus Cristo, que é o melhor, e ele não precisa ser misturado, aleluia, glórias a Deus, aleluia. A diferença desses dois vinhos, mas, glórias a Deus, e o Senhor me falou, glórias a Deus, colocou no meu coração, glórias a Jesus, que muitos estão com o melhor vinho nas suas talhas, mas eles estão de olho naquele primeiro vinho, glórias a Deus, naquele primeiro vinho. Aleluia, esse vinho que causa apenas uma alegria, mas depois, instantâneo, mas depois uma dor. Aleluia, não olhe, você que tem o melhor vinho, dê valor ao que Jesus fez na sua vida, transformou. Aleluia, por que estás olhando para a bebida que está aí fora? São talhas sujas, glórias a Deus. O salário do pecado é o salário da morte. E por que estás olhando? Se você tem o melhor vinho, se Jesus fez a transformação perfeita, glórias a Deus, você tem o melhor. Para que olhar para a festividade do mundo aí fora? Para que olhar para esse vinho que eles estão se embriagando aí fora? Se você tem um vinho puro, sem mistura, representa também o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sem mistura, agora sem álcool. Você tem o melhor. Para de ficar olhando. Glórias a Deus. É apenas uma alegria passageira, uma alegria falsa, mas somente depois da dor de cabeça, só um mal-estar. Agora, o que nós temos com Jesus, Ele é perfeito. Aí, como eu disse, podemos ter luta, podemos ter, glórias a Deus, mas o Senhor, Ele nos provê de tudo, Ele nos abençoa com tudo. Aleluia. E temos também a esperança, a salvação, a vida eterna. Aleluia. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, no Calvário, não foi em vão.
Aleluia. Não torne o sacrifício de Jesus Cristo em vão na sua vida. Glórias a Deus. Siga em frente. Ser valente. Ser valente. Glórias a Deus. Irmãos, glórias a Deus. Somente aqui, Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor. Aleluia. Eu precisava ouvir essa palavra também. Glórias a Deus. Que quando o inimigo vem soprar em nossos ouvidos, lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, das promessas que Ele tem em nossa vida. Glórias a Deus. E se você tem o melhor vinho, aleluia, compartilhe. Compartilhe com os que estão à volta. Talvez muitas vezes nós estamos tão focados em nossas próprias vidas, em nossos próprios problemas, dificuldades, esquecemos o que está em nossa volta. Esquecemos de compartilhar aquilo que nós temos com os que estão em nossa volta. Porque muitas vezes é assim que o inimigo trabalha. Ele quer que você fique olhando só para os seus problemas, só para as suas dificuldades, que você mantenha sua atenção somente nisso e pare de olhar para cima, de onde vem a vitória, a nossa salvação, pois breve o Senhor virá. Ele virá buscar uma igreja santa, lavada pelo sangue do Senhor Jesus, uma igreja incorruptível. Glórias a Deus. Aleluias. Eu agradeço imensamente o nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade. Agradeço por ter falado comigo, com a igreja nessa noite. Glórias a Jesus Cristo. Aleluias. Hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto de alegria, é uma festa espiritual. Glórias a Deus. Peça perdão se tiver que pedir perdão. Perdoa se tiver que perdoar, porque a falta de perdão gera doenças, gera muitas coisas dentro de nós, nos torna pessoas amargas. Glórias a Deus. E paramos de compartilhar aquilo que tem de melhor dentro de nós. Amém?